Olá, meus caros, vamos dando prosseguimento aqui no lado Momento da Fé, as meditações no livro de São Mateus. Nessa ocasião será o capítulo 11 e os seus 30 versículos que meditaremos. Lembrando, fazendo uma ponta, um adendo, quando nós falamos lá no capítulo 10, isso é uma correção, precisamente no versículo 23, 10, 23, que, em verdade, vos digo que não acabeis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Lá eu falei que poderia ter, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou colocar agora, o fato de 70 depois de Cristo ter ocorrido aquela rebelião e o general Tito ter destruído Jerusalém. Mas, na realidade, o contexto dessa passagem, apesar que pode ser aplicado também a 70 depois de Cristo, ele quer dizer que os discípulos iam percorrer praticamente todas as cidades até que o Filho do Homem viesse, que era o próprio Jesus, ao encontro deles, naquela ocasião, naquele tempo, até que eles se encontrassem um dia. Vamos fazendo aqui o adendo, a correção daquela passagem, que inclusive é o complemento do 11, que a gente vai ver agora, como diz aqui. E aconteceu o quê? O que aconteceu? Está lá no capítulo 10. Jesus falou com os discípulos, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para que fosse cumprido o quê? As instruções por parte dos discípulos e o Jesus fazendo a sua parte também. Então, ele partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles, de cada discípulo. Os discípulos foram se espalhando, pregando o evangelho, e ia chegar um dado momento que eles iriam se encontrar novamente, apesar de não ter percorrido todas as cidades, nesse sentido. Lá não está falando, capítulo 10, de vinda de Cristo, coisíssima nenhuma. Mas a religião ou os ignorantes nos ensinam isso, lamentavelmente. E João, ouvindo no cárcere falar de feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Veja que João tinha seus discípulos, Jesus também. Eles eram mestres. Sem falar que o próprio João era primo segundo de Cristo. Ao dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos o outro? E Jesus respondendo, disse-lhes, ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vê, os coxos ou paralíticos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e os pobres, ou aos pobres é anunciado o evangelho. Olha só, aos ricos. É bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Interessante isso. Quantos que se escandalizaram no próprio Jesus na época e até hoje se escandalizam com as coisas, com os feitos de Deus. Na época, quando Deus estava encarnado, se escandalizavam em Jesus, sabe por quê? Porque ele não seguia todos os métodos rituais da lei cerimonial de Moisés. Porque ele tocava no leproso, porque ele curava um enfermo, porque no sábado ele curava, trabalhava. Por tudo isso, o povo mais ortodoxo da religião judaica se escandalizava. Então, veja que Jesus fala aos discípulos de João que estava no cárcere, logo ele seria morto, que Jesus era realmente o Filho de Deus, que os milagres estavam acontecendo e que a resposta era sim, Jesus ou Cristo era aquele que todos haviam de esperar, o Messias. E partiram eles, começou Jesus a dizer às turpas a respeito de João, que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é desse quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que quer dizer mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Veja que João Batista foi precursor da obra de Cristo.
Em verdade vos digo que entre os de mulher tem nascido, e não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é esse o Elias que havia de vir. Já já ele vai meditar sobre tudo isso aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas aqui, aí, vamos parar aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o Senhor Jesus, até o versículo 15 aqui, narrado por São Mateus, ou pelo escritor de São Mateus, fala sobre o quê? É falado sobre o quê? Sobre a mensagem do reino. Jesus responde aos discípulos de João Batista, mandando a notícia que realmente ele era aquele que havia de vir, que operava sinais e maravilhas, que muitos, por ele operar o que operava, se escandalizavam nele. E Jesus vai enaltecer João Batista, dizendo que ele era aquele que havia de vir antes do Messias para preparar o caminho. E diz ele claramente que o fato de João Batista viver de mel silvestre, de roupas parecidas, de pele de animais parecidas de um maltrapilho mendigo, isso pouco importa a aparência, porque na essência ele era o maior de todos os profetas. Como ele diz ali no versículo 8, se queres ver, ou se fosse ver, um homem ricamente vestido, os que estão ricamente bem vestidos são as casas dos reis. João Batista não era rei, João Batista não trabalhava para os reis, não era filho de rei, não era monarca. João Batista era um simples profeta que pregava a verdade, era uma espécie de ermitão no tempo presente, era uma espécie de hippie, entre aspas, era uma espécie de marginal por não seguir totalmente os preceitos da sociedade. Ele poderia até ser considerado um essênio, era aqueles que tinham, de certo modo, uma rigidez no modo de viver, de agir, de falar, em tudo na sua vida. E eram geralmente pessoas que se desprendiam de tudo e de todos. O sentido de desprender é de vaidade, de soberba, de vanglória, de riqueza. E tendo a missão, a incumbência apenas de falar a verdade. Então, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, aquele que veio para servir, não para ser servido, aquele que é humilde é maior do que João Batista. Mas dos nascidos de mulher, João Batista foi o maior de todos os profetas. Foi isso que Jesus disse. E desde os dias de João Batista até agora, até o presente momento, na época de Jesus, se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é esse o Elias que havia de vir. Aqui, muitos ficam dizendo, olha, aconteceu. Nós temos um registro na Bíblia, está aí em versículo 14 do capítulo 11, de quê? Karma, de mudança, na realidade, de reencarnação. João Batista era o Elias que havia de vir, o reencarnado, não. É sobre o poder de Elias. Assim como veio Elias, na sequência veio Eliseu. É essa a lógica. Então, João era Elias, Jesus Cristo, Eliseu, entre aspas. Muitos vão pela crença que realmente Elias já veio, que Elias era João Batista. Mas não é isso. É na autoridade de Elias. Assim como Elias passou uma série de problemáticas por falar a verdade, foi perseguido pelo rei Acabe. João Batista, por ter falado a verdade, foi perseguido por Herodes e Herodias. Olha o comparativo. Elias foi perseguido por rei Acabe e por Jezabel, que queria matá-lo. E João Batista, no mesmo cenário, foi morto por quem? Pela Jezabel da época, Herodias, que estava com Herodes, que era casada com Filipe Herodes, que era irmão do Herodes. Vocês compreendem a ideia? Nesse sentido, na semelhança da sua própria vida, não reencarnação. E Elias, até desse modo,
Se a gente comparar, claro, ele assuntou, né, assumiu aos céus, aconteceu a assunção de Elias, ou ele foi arrebatado, melhor dizendo. Então, Elias não passou pela morte, João Batista passou pela morte, por conta da perseguição, por conta de falar a verdade. Elias falou contra o pecado de Acabe, contra o pecado de Isabel. João Batista falou contra o pecado de Herodes e de Herodias, e perdeu a sua cabeça quando que Elias foi arrebatado. Tem essa diferença. E aquela expressão, mas aquele ali, se faz violência ao reino dos céus, pela força se apoderam dele. Aí muitos vão criar a teoria da conspiração, vão, sabe o que fazer? Pregar isso aqui até, aliás, fazer a ponto com a teologia da prosperidade. Mas não é isso o significado de tomar o céu pela força. O que quer dizer? Em algumas edições até traz a expressão por sofre violência. Muitos não entendem. Mas não tem nada a ver de você lutar para conquistar alguma coisa, conquistar a salvação. Não é isso aí. Por isso que a gente tem que ler o texto dentro do contexto, para não virar pretexto para heresia. A gente tem que entender tudo certinho. Jesus dá a instrução aos discípulos e sai a ensinar e pregar. João está preso, envia seus discípulos. Vocês têm que entender isso. A perguntar se Jesus é o Messias. Jesus cita os sinais messiânicos. E com isso ele diz que não precisa esperar mais os Messias, porque ele já chegou. Jesus elogia João Batista. É o que fica evidenciado nos versículos do 1 até o 11. Desde os dias de João até agora, as profecias falavam do reino, mas para um futuro distante. No tempo de João Batista, houve uma mudança notável. O reino estava sendo proclamado, embora ainda não tivesse sido estabelecido. O Batista veio antes e anunciava a proximidade do reino, convocando a todos ao arrependimento. Arrependei-vos, para que assim pudesse tomar a parte dele. Dessa forma é que os profetas e a lei, ou seja, a Torá, profetizaram até João. Agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. A lei e os profetas fortaleceram a esperança e a fé. Agora o Espírito impelia a todo custo os seguidores de Jesus contra toda dificuldade e contra toda oposição que pudesse atingir o reino de Jesus. Um rei rejeitado, visto que o rei tinha sido rejeitado. Agora, só com esforço, você poderia entrar no reino. Pois se Jesus, o rei, fora tratado assim pelo mundo, como não tratariam seus amigos? Fazer parte de um reino rejeitado por esse mundo não é fácil. A porta estreita é a única entrada, mas os que se esforçam se apoderam dele, ou seja, participam dele. Os sábios judeus já diziam que é necessário esforço para ter parte do reino. Algumas edições, em vez de tomar por esforço, traduz o verbo grego por sofrer violência, pois o termo biazo significa usar a força ou aplicar a força sobre algo. Esse versículo de Mateus traz o verbo biazo em forma de biazetai, que pode ser tanto a voz média como a voz passiva. Por isso, algumas edições traduzem a expressão por sofre violência. E o versículo fica assim: desde os dias de João até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Mas essa tradução não parece boa, afinal, segundo a tradição bíblica, os violentos jamais poderão apoderar do reino dos céus. A melhor tradução é assim: o reino de Deus é tomado por esforço, e que se esforçam se apoderam dele. Então, o que quer dizer? É aceitar o mandamento de Cristo. Porque João já falou, os próprios profetas e a lei de passagem já tinha falado, do Messias agora veio, e o se esforçar tem bom ânimo para alcançar o reino. A luta não é contra a carne nem contra a sangue, sim contra principados, hostes da maldade nos lugares celestiais e potestades, autoridades. A luta é no sentido da perseverança e não de militância, e não de teimosia, e não de jeito, maneira de agressão ao reino dos céus, e muito menos por barganha, achar que dá para obter o reino dos céus ao seu favor ou estar nele, se você fizer uma campanha tal de dar determinado valor X, Y, X, Z. Não, diferente. O esforço é você, como diz até aos Romanos 12, apresentai-vos aos corpos sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente. Ou seja, você fazer um sacrifício não de tolo,
mas sim inteligente, de prestar um culto ao Senhor, no sentido de louvar, agradecê-lo e, de fato, adorar simplesmente, porque Deus busca os adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade, amando o próximo como a ti mesmo na prática e a Deus também sobre todas as coisas na prática. É isso. O esforço, o esmero, a própria vontade de alcançar algo, você tem que fazer o quê? Alguma coisa. Você tem que ter garra, determinação. Ou não tem? Tem que ter. Você tem que ter bravura, intrepidez, coragem, denodo, ter uma atitude arrojada, irrefletida, precipitação. Você tem que ser até ousado. Tem que ser tenaz. O que é tenacidade? É exatamente você ter resistência, você se esforçar. Agora, o que a religião prega? Que agora você tem que alcançar o reino de Deus, é força de fazer guerra com Deus. Você tem que dar tanto de dízimo, tanto em voto, em oferta. Você tem que dar o seu melhor para alcançar o reino, porque é pela força, pela luta. Mas não é essa luta mercantil, de negócio, de barganha, de obra, até eu diria, não só carnal, mas material do Deus Mamon, o Deus desse século. Se conquista o reino de Deus pela obediência à palavra, por cumprir o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É isso. Vamos seguindo. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz a palavra. Mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não sorastes. Por que veio João, não comendo e nem bebendo, e diz, tem demônio? Exatamente porque João, ele não era um beberrão, não era um comilhão, fazia o seu jejum, a sua oração, a sua penitência, ele tinha todos os traços de um essênio ou de uma seta, e aqui tem rigidez na sua santificação, purificação e tal. Isso aí não pode ser o percussor que vai preparar o caminho para o Messias. Tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, fazendo o oposto de João, não fazendo jejum, não fazendo muita oração, não sendo uma seta, não sendo severo consigo mesmo. Para quem não sabe o que significa a seta, é o seguinte, vamos ver. O que é uma seta? A pessoa que consagra a exercícios espirituais de autodisciplina. E em tempos atuais, aqueles que viviam nos mosteiros, eram os devotos demais, orações, privações e tal. O que era um essênio? Essênio era uma das vertentes do judaísmo, que era um grupo asceta, apocalipse messiânico do movimento judaico antigo, que foi fundado em meados do século II a.C., e foram dizimados no ano 68 com a destruição de seus assentamentos em Oquiurã. Aqui, para vocês terem esse dado histórico, eu já fiz até vídeo sobre essas vertentes do judaísmo no canal. Então, João Batista é um desses essênios, o asceta. Olha, ver, João Batista, essênio, João Batista, se não apresentava. Apesar de dizer que não eram. O segundo ponto da prova é que João Batista não era um essênio. É que ele não aceitava as religiões de sua época porque eram contrárias aos ensinos das Escrituras. Podemos dizer que João Batista não apoiava os saduceus, nem os fariseus, e, consequentemente, nem os essênios, que tinham suas origens nos fariseus. Apesar que muita coisa que João Batista fazia era o quê? Você tem que entender isso aí. Era parecido aos essênios. Então, não se tem dúvida, mas ele tinha, sim, a aparência aí dos essênios ou ascetas. Muito bem. Vamos voltando. A gente não visa aprofundar, né, a história dos textos, muito menos adentrarmos em questões ou polêmicas aprofundadas. Assim, só apenas comentar o texto que aí está, que muitas das vezes é até autoexplicativo.
Porque veio João não comendo nem bebendo e diz: tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e diz: eis aí um comilhão, um beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos, correspondida por seus filhos, está nos seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teria arrependido, com saco e com cinza, ou seja, haveria muito arrependimento, muita conversão a Cristo. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatido até o inferno, porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. E vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma, no dia do juízo, do que para ti. Vocês estão entendendo aqui o que o Senhor Jesus está dizendo? Que aqueles que ouviram o evangelho, não deram bola, fizeram escárnio, humilharam, vão ser muito mais julgados ou vão ter muito mais juízo do que aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Porque Deus perdoa o tempo da ignorância, porque não tem nem como fazer um melhor julgamento se a pessoa nunca ouviu falar da verdade. Agora, quando ela ouve a verdade e insiste na mentira, aí já vem duro juízo para essa pessoa. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, a revelar-se aos pequeninos, os discípulos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Estou falando da época lá, quem conhece o Pai conhece o Filho e vice-versa. E aquele a quem um Filho quiser revelar, pode revelar a verdade para quem quer ouvir. Quem quer ouvir a verdade, ele acredita na verdade, ele alcança a bênção. É para quem quer ouvir, quem tem ouvidos, ouça. Mas muitas das vezes o camarada tem o ouvido e não quer ouvir. Se ensurdece. Muitas das vezes o camarada até ouve, mas tem déficit de atenção, não entende, porque não quer entender. Fica em dois pensamentos, em 3, 4. Sua mente está lá não sei aonde, talvez no mundo da lua. Jamais vai captar a mensagem do evangelho. E na sequência vem o clássico texto que muitos pregam em igreja, eu já preguei também. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Deus ou de Jesus é suave. E o fardo é leve. Agora, o fardo dos fariseus, dos homens, dos hipócritas é pesado. E o jugo não é nada suave, tranquilo, relax, é um jugo desigual, é um jugo terrível. E quando você ouve a verdade, dá crédito a ela, não basta ouvir, mas sim dar crédito e praticá-la, tudo que é ruim na sua vida cai por terra. Então, se você está cansado, está oprimido, vem um alívio, vem um alívio. Se você está com um jugo desigual, você está num fardo pesado, você aprende a verdade e vai o seu fardo sendo aliviado, se tornando leve, e o seu jugo desigual vai sendo tirado para fora, ou vai sendo sacado de você. E veja o convite de Jesus: aprendei de mim que sou manso, não é raivoso, não é louco, não é destemperado, não é iracundo, é manso. Jesus tem mansidão ao ensinar, principalmente para aqueles que querem ouvir. Aqueles que não querem ouvir já vem com paulada, ele vai ser rude. Até a pessoa se acalmar e na sua e ouvir, porque, como diz até lá em Provérbios, aliás, é um provérbio que diz que ouvir é o quê? Ouvir é ouro. Falar é prata, ouvir é ouro. Ou seja, ouvir vale mais do que falar. Então, se você ficar na sua, você vai ouvir a mensagem do Senhor, vai aprender dele, porque ele é manso para te ensinar, como um professor que ama lecionar, que ama ensinar. E porque ele ama, ele ensina de uma maneira tranquila, suave, e todos acabam captando, se querem.
Agora, o mesmo professor que é manso, que gosta de lecionar, quando ele vê algum aluno bagunceiro, algum aluno que não quer ouvir o que ele tem a ensinar, que quer atrapalhar a sua aula, o professor repreende. Como diz a própria palavra de Deus, e Deus repreende e castiga todos quanto ama. E ainda isso é amor. E ainda isso é amor até mesmo por ensinar a verdade. Se dá repreensão exatamente para que a pessoa pare e se comporte como as demais, a fim de ouvir atentamente a verdade. Então, aprendi de mim que sou manso e humilde. Humilde, não é soberbo de coração. O Senhor Jesus poderia ser soberbo porque ele é o Filho de Deus, tendo o nome acima de todos os nomes. Poderia fazer muita coisa contra todos, mas não faz. Exatamente. Deixou até tudo acontecer na vida dele. Tomou o cálice amargo daquele sacrifício todo que ele passou na Via Cruz até o madeiro. Encontrareis descanso para as vossas almas. Se você quer ouvir a verdade, se você presta atenção, você vai aprender de alguém que tem tudo de bom para lhe passar, para lhe ensinar, e você vai encontrar o quê? Descanso para a vossa alma tão cansada, tão abatida. Toda a oprimição vai cair por terra. Se é demônio, vai ser expulso. Se é obra carnal, sofrimento carnal, vai ser colocado por terra. Você vai ter força para carregar a sua cruz de cada dia. Principalmente se você renuncia o ego e segue as pisadas de Cristo, os ensinamentos dele, que muitas das vezes o fardo está pesado, nós estamos cansados, oprimidos, nós estamos com uma vida totalmente descabida, estamos numa vida esquadra, sórdida, complicada, porque o nosso ego é que impede de avançarmos. O nosso ego, que não quer ouvir a voz do Altíssimo, faz com que a gente se torne até inimigo de Deus, porque aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus, e o mundo nada mais é também do que o nosso ego, a nossa egolatria, que tem que ser deixada de lado para alcançarmos a misericórdia de Deus. Porque ele dá graça aos humildes, mas os soberbos ele resiste. E se há uma separação, uma barreira entre o homem e Deus, se ele não se arrepende dos seus pecados, como diz Isaías, se ele arrepende dos seus pecados, se ele quer Deus de verdade, chegando a ele, Deus vai chegar a este, a esta, o que vai acontecer? Deus vai estender as suas mãos para lhe abençoar. Seus ouvidos vão estar atentos para lhe ouvir. E tudo tem que estar em sintonia. Se você quer ser ouvido por Deus, preste mais atenção em Deus. Faça a sua parte. Se humilhe. Ouça a repreensão de Deus. Ouça a palavra de Deus. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. E tudo isso o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos na época. Jesus mandou o recado para João Batista. João enalteceu João Batista por tudo que ele tinha feito. E muitas vezes a gente também tem que fazer isso. Enaltecer o trabalho de alguém, dar honra a quem tem honra. A gente tem que dar continuidade a algo que alguém deixou e tem que ser grato primeiro a Deus e a essa pessoa também, de certo modo. Como Jesus aqui está mostrando gratidão. E quando Jesus disse que a gente tem que se esforçar para adquirir ou adentrar ao reino, adquirir as bênçãos de Deus, nós temos realmente que se esforçar na fé de acreditar que Deus pode colocar toda a barreira por terra, que não há nada impossível para Ele, que Ele vai tirar toda a nossa angústia, toda a nossa sofrência, toda a nossa aflição, todo o nosso sofrimento, toda a depressão, todo o estresse. Inclusive, a recomendação, estais ansiosos, lançai suas ansiedades sobre mim. O próprio Jesus disse que não é para a gente andar ansioso, como está lá em São Mateus, já lemos no 6. Então, a coisa é simples para quem capta a mensagem, para quem quer ouvir, para quem quer aprender, para quem quer mudar de vida, para quem quer ter paz, para quem quer ter segurança, saúde, bênção, prosperidade aqui nessa vida e principalmente a salvação da sua alma. É Jesus o caminho, a verdade e a vida, a porta estreita, o caminho apertado, é Jesus. E você tem que conduzir-se a esse caminho, a essa porta, e fechando outras portas, e fechando outros caminhos, e não titubeando nos pensamentos, não vacilando, achando
que o caminho do Senhor é muito ruim. Ruim mesmo é estar sem o Senhor. É nesse sentido. Ruim mesmo é não ter a bênção de Deus, não ter o beneplácito da sua vontade sobre a nossa vida, não ter o benefício dela, não termos eira nem beira, porque sem Jesus nada podemos fazer. Uma outra coisa a ser dita, muitas das vezes a gente fica a ver navios sem ter horizonte, parece que todos se afastaram, parece que você está sozinho, mas saiba que Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Saiba que ainda que a sua mãe a abandone, o Senhor está presente na vida daquele, daquela que está fazendo o que lhe agrada, mesmo sendo falho, pecador. Não temas, estou contigo. Quantas mensagens tem na Bíblia nesse sentido? São 366 mensagens de não temas. Vai até para o ano bissexto. Então, não temas. Faça, continue, persista. Seja fiel ao Senhor na medida possível, que uma hora Ele vai te honrar, que uma hora todos os problemas seus vão cair por terra, que os inimigos seus vão cair por terra, vão ser envergonhados, que a vitória vai vir no tempo e no momento de Deus, e você vai dar o brado de vitória, você vai agradecer ao Senhor por toda angústia, todo sofrimento que lhe sobreveio por conta de N situações. Mas saiba que muitas das vezes são provações. Saiba que muitas das vezes são permissões do Senhor para testar a nossa fé, para ver se a gente vai continuar, para ver se a gente vai usar o escudo da fé. Como ele disse para aqueles que iam se perdendo por conta da tempestade no barco. E Jesus estava no barco. O que Jesus disse? Homens de pouca fé. Vamos ter mais fé. E a fé, ela é despertada pelo ouvir a palavra. Mas a fé, ela só é verdadeira e vai agradar a Deus, lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus, quando você pratica essa fé, porque fé sem obras é morta. E quais são as obras da fé? Senão você recuar, crucificar a sua carne, renunciar ao seu ego, carregar sua cruz cada dia e seguir o Senhor, na prática. E de uma maneira mais simplória possível, amar o próximo como a ti mesmo. Quando você ama alguém, você ama a si próprio. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você está no auge, no ápice, no nirvana do amor. E tudo vai, porque Deus não quer sacrifícios, não quer sacrifício de tolo, aparência, quer essência, quer amor, quer misericórdia, quer que realmente nós estejamos na sua vontade. Ok, meus caros, essas são as palavras. Até uma próxima reflexão no momento da fé. Esse é o momento de fé, bem fé mesmo. De São Mateus, no próximo momento da fé, estaremos no capítulo 12, se Deus nos permitir. Até lá, abraço e até a próxima.